No vídeo de hoje vamos trazer a análise do Rura 11, um fiagro da Itaú A7. Trata-se de um fundo que apresenta um bom nível de diversificação, tem apresentado aí um percentual interessante em termos de rendimentos. Fique até o final do vídeo e confira os principais pontos positivos e negativos desse fundo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos trazer uma parcela agora do portfólio do fundo, que basicamente tem diversos instrumentos, tipo CRA, né, que são créditos de recebíveis agrícolas. A gente tem aí uma pulverização desses instrumentos, ou a maior participação tem 4,3% do patrimônio líquido, o que mostra aí que é um bom nível de diversificação, né, desse fundo. A gente tem ali produtor rural de algodão e grãos, né? Fertilizantes defensivos, cooperativa, cítricos, açúcar, etanol, grãos, entre outros, né? Então a gente percebe aí um grau de dispersão bastante interessante neste fiagro, né? Já neste mapa a gente consegue ter uma visão ali das principais localizações do fundo, né, das garantias do fundo. A gente tem Mato Grosso e Minas Gerais como principais estados, né, mais relevantes dentro da carteira. Em termos de setor, a gente tem a área de grãos, seguidos de etanol e açúcar, e depois defensivos e fertilizantes. Essas são as três principais áreas e representam aí algo em torno de 40% da exposição no fundo nessas três áreas. A, a maior parte das garantias são a alienação fiduciária das terras, né? E seguidas por recebíveis. Então, essa é uma visão aí desses principais instrumentos contratuais. E em termos de spread dos títulos, né, a gente tem aí CDI mais 4,1%. Portanto, essa é a taxa. Ah, Trata-se de um fundo que tem uma grande participação ali indexada ao CDI. Então, nesse momento aí de taxa de juros mais alta, é evidente aí que o fundo acaba pagando um pouquinho mais. E o duration médio da carteira é de 2,5 anos. Na demonstração de resultados do fundo, a gente tem um resultado de 10,8 milhões vindos diretamente dos CRAs do fundo, e operações com derivativos e outros responsáveis por 9,6 milhões. Portanto, aí tem um efeito muito relevante no resultado mensal do fundo, essas operações aí com derivativos. Em compensação, a gente observa ali que a distribuição no mês ela ficou bem abaixo aí do resultado no período, né? Então, de certa forma, o fundo consegue fazer uma quantidade de caixa para absorver eventuais flutuações futuras aí nessas receitas. Os rendimentos distribuídos nos últimos meses são listados, né? A gente tem aí uma cota patrimonial na casa de R$ 10, e o rendimento por cota ali, né, na casa de 13, 14 centavos. E isso dá um rendimento mensal aí acima de 1% em praticamente todos os meses. Só em março aí desse ano que a gente teve um rendimento mais baixo do que 1% ao mês. Neste outro gráfico, a gente tem aí duas informações interessantes. A gente tem a cota patrimonial em laranja e a cota de mercado em cinza, né, um pouco mais escuro. E aí a gente observa um seguinte detalhe: a relação entre a cota patrimonial e a cota de mercado, ela está no maior patamar agora. Então, assim, a gente está pagando um ágio aí significativo, historicamente aí o maior ágio em relação ao valor patrimonial do fundo.
Em termos de retorno total, a gente observa aí no mês de julho uma variação positiva na cota, mas o dividend yield deu um resultado de 4%. É um resultado pontual, né? O fundo traz essa informação. 28 mil cotistas e um volume médio de 1,8 milhões de reais por dia. Como o fundo possui um bom tipo de diversificação, né, uma boa distribuição entre as principais tipos de lavouras, né, ele traz aí a variação de preço e a gente observa ali, olhando a variação em um ano, que é a última coluna, né, em preços externos, a gente observa ali só o açúcar e o suco de laranja tiveram variação positiva, os demais aí todos no campo negativo. E quando olhamos o mercado interno, todos eles aí tiveram perdas aí na casa de 20, 30%. Esse é um ponto de atenção, né? A gente não está mais naquele momento ali com valores de commodities agrícolas tão altos quanto se tinha no ano passado. Então, é um ponto de atenção para quem vai investir nesse mercado, que pode ser um futuro gerador de problemas. E agora vamos comparar o Rura 11 com outros fundos imobiliários, né? Outros fundos imobiliários não, fiagros, né? De características semelhantes, né? Então, em termos de dividend yield, o Rura 11 ele tem aí o segundo menor do grupo, né? É uma categoria de investimento que tem apresentado dividend yields mais altos, né? Sua relação preço-valor patrimonial nesse momento é o mais alto do grupo, aí pagando 5% acima do valor patrimonial. A gente já viu no gráfico do histórico que de fato aí historicamente esse valor está alto, então não é um momento interessante para entrar no fundo agora. A liquidez diária, né, é um patamar de liquidez bom, né, tá em linha aí com o que a gente enxerga nos outros fundos. São 28 mil cotistas, não é um número tão alto assim, mas é um número crescente aí que mostra que essa categoria de investimentos tem apresentado aí um interesse crescente do público, né? O percentual em caixa está em linha, né, comparado aí com os demais, e o seu patrimônio de 1 bilhão, né, já torna o Rura 11 um fundo aí de um porte um pouco mais robusto aí que pode não ter problemas com crises e tal. A taxa de administração anual, ela está em linha aí, né, na média do grupo que a gente observa aí quando compara com outros fundos imobiliários. Olhando quem investiu há um ano nesse fundo, então a sua valorização da cota ficou em 0,8% e com 14% de dividendos praticamente, teve um bom resultado aí, chegando a quase 15%, ficando bem acima do IPCA no período. Neste gráfico a gente observa o valor da cota, então a gente percebe que historicamente ele está negociando nos últimos dias aí em valores ligeiramente mais altos do que o histórico dele, né? Mas é um fundo que não tem apresentado também grandes valorizações. A cota patrimonial na casa de R$ 10 e os 28 mil cotistas do fundo nesse momento. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no Rura 11. Do lado positivo, ele tem um bom nível de diversificação dos ativos, tem uma boa liquidez e um número crescente de cotistas. E o patrimônio líquido do fundo ele é mais alto do que diversos fiagros atualmente. Então é um mercado que está em expansão. A gente tem uma categoria ali de fiagros que tem um patrimônio um pouco maior. O Rura 11 ele se encaixa nessa categoria, né? Do lado negativo, a gente tem um preço historicamente alto em relação ao seu valor patrimonial. Ele tem uma parcela significativa dos resultados provenientes de derivativos e outros instrumentos, o que pode gerar aí uma oscilação futura aí de resultados. A queda de preços relevantes em diversas commodities agrícolas pode ser um fator ali que mais para frente pode gerar dificuldade para quem precisa pagar esses CRAs, né? E consequentemente afetar o recebimento do fundo. E o dividend yield mais baixo do que outros fundos semelhantes, quando a gente compara ali na lista, né, a gente observa que ele tem proporcionalmente um dividend yield um pouco mais baixo. Então esses são os principais pontos deste fiagro.
E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.